Olá, me chamo Roberta, tenho 28 anos, sou técnica de informática. O relato que vou contar hoje mudou minha vida para sempre. Não só a minha, como a dos meus amigos também. Sempre gostei de viver a vida da melhor maneira possível. Me considero uma pessoa feliz. Tenho problemas como todo mundo, mas amo viver. 2 meses antes das minhas férias, eu já comecei a me programar para viajar. Comentei com meus amigos o destino, as datas, tanto de ida como de volta. Alguns deles concordaram e desde o dia que combinamos, fiquei muito ansiosa. Amo viajar. Depois de fechar o pacote para viagens, a gente se encontrava na livraria para fechar detalhes. Estava todo mundo animado, afinal viajar é maravilhoso. Depois de muita espera e ansiedade, chegou o grande dia. Peguei meu carro e fui buscar todos no local combinado. Liguei o som do carro e lá estava eu, feliz, indo buscar minhas companhias para nossa tão aguardada viagem. Pegamos a estrada e depois de dirigir em rodízio por mais ou menos 3 horas, chegamos a São Miguel das Almas. O nome já dava uma pista do que estava por vir, mas não imaginávamos o que nos esperava. Era só mais uma das tantas viagens que eu fazia e ainda faço. Para mim, a gente só ia conhecer gente nova, lugares novos e ter experiências boas. Chegamos à cidade numa tarde quente e seca. As ruas de paralelepípedos eram estreitas e as pessoas locais nos receberam com sorrisos no rosto. Aquelas cidades pequenas que o tempo parece não passar, onde todo mundo se conhece. Todos da pousada foram muito gentis. Cada um pegou o seu quarto, organizou suas coisinhas, pedimos um lanche e ficamos por ali, reconhecendo o local, como era de costume em todas as viagens que fazíamos. Logo, na recepção, perguntei se por ali tinha alguma lenda ou algo de sobrenatural. Até ali eu era só uma pessoa que amava essas histórias e não fazia noção do que aquela pergunta iria desencadear. A moça da recepção, meio sem jeito, fingiu não entender e pediu para mim repetir a pergunta. Eu repeti. Ela de pronto falou: "Olha, eu não sei dessas histórias, mas conheço um lugar que vocês podem achar várias." Não perdi tempo e pedi para ela me passar o endereço. Eu, toda alegre e inocentemente, corri e falei para meus amigos: "Pessoal, já sei para onde vamos mais tarde." Nossa galera pensava mais ou menos igual nesse assunto e todos concordaram de boa. Mal sabíamos, mas ali era um caminho que mais tarde a gente iria preferir não ter ido. À noite, decidimos sair pela cidade e procurar por histórias locais, coisa de turista mesmo. Até mesmo para ver se a história da recepcionista batia. E sim, andando até onde ela tinha falado, passamos por 2 estabelecimentos e todos indicaram o mesmo bar. Andamos um pouco mais acima pelas ruas e lá estava o bar, o Beijo da Meia-Noite. Sentados em bancos de madeiras rústicos, pedimos algumas cervejas e começamos a conversar com os moradores locais. Ali tinha gente de todo jeito. Casais, famílias inteiras com crianças. Era um ambiente bem familiar. Os garçons todos atenciosos. A gente estava se sentindo muito bem naquele local. Foi então que Dona Rita, uma senhora de cabelos brancos e olhar misterioso, se aproximou. Ela nos ouviu falar sobre histórias de fantasmas e algumas lendas. A gente sempre gostou de falar sobre essas histórias. Ali eram só histórias e pra gente totalmente fora da realidade. Dona Rita percebeu e decidiu compartilhar uma história que havia sido contada por gerações em sua família. Uma história que fez arrepiar nossos cabelos. Eu gostava tanto de ouvir quanto de falar sobre essas lendas. Mas, sei lá, algo que aquela senhorinha falou foi diferente. Mexeu comigo e com todos da mesa. Dona Rita nos contou sobre uma antiga lenda local que envolvia uma alma penada chamada Isadora. Dizia-se que Isadora era uma jovem muito bonita
que viveu na cidade há muitos anos atrás. Ela era filha de um rico fazendeiro e tinha tudo o que uma garota poderia desejar, exceto a liberdade. Seu pai era um homem controlador e muito ciumento, que a mantinha trancada em casa, longe dos olhos curiosos dos rapazes da cidade. Isadora só queria uma vida normal, como qualquer outra jovem. Uma noite, enquanto observava a lua cheia no céu, através de sua janela, Isadora fez um desejo. Ela desejou por liberdade, mesmo que isso significasse deixar tudo para trás. O destino, porém, tinha planos diferentes para ela. Na manhã seguinte, Isadora foi encontrada morta em seu quarto. A cidade ficou chocada e triste com a notícia da tragédia. Alguns acreditavam que ela tirou a própria vida, mas outros insistiram que era obra de uma força maligna. A lenda dizia que o desejo de Isadora por liberdade era tão forte que sua alma não conseguiu descansar em paz. Condenada a vagar pela cidade nas noites de lua cheia, buscando a liberdade que nunca conheceu em vida. Os moradores nos disseram que desde então muitos deles relataram avistamentos de Isadora. Ela aparecia como uma figura pálida, trajando um vestido branco, sempre na noite de lua cheia. Quem a via ficava marcado para sempre. Dona Rita nos disse que tinha um rapaz aparentemente normal, que depois que viu a tal aparição, ficou louco e nunca mais voltou ao normal. Ficamos intrigados com a história, mas Dona Rita nos levou até o antigo cemitério da cidade, onde Isadora estava enterrada. Era um lugar sombrio, com lápides antigas. Em uma tumba de pedra desgastada estava gravado o nome: Isadora. Decidimos passar a noite no cemitério. Montamos uma pequena fogueira e começamos a compartilhar histórias de fantasma para passar o tempo. A noite estava escura e a lua começava a surgir no céu. Foi então que começamos a ouvir ruídos estranhos, passos suaves como se alguém estivesse caminhando sobre folhas secas. Olhamos ao redor nervosos e então vimos uma figura se aproximando lentamente. Ela caminhava diferente, tinha a forma de uma pessoa, mas parecia que flutuava em vez de caminhar. Eram as mesmas características da Isadora. E para nosso espanto, sim, era ela. E ela estava vestida com o mesmo vestido branco da lenda. Ela caminhava na nossa direção. Logo, algo que havia notado mais cedo no bar, naquele momento, foi confirmado. Era uma história diferente. E naquele momento, deixou de ser história para se tornar realidade. Estava ali, na nossa frente. Ficamos paralisados de medo, incapazes de nos mover. Isadora passou por nós, olhando-nos com tristeza, como se estivesse presa em um tormento eterno. Seus sussurros eram impossíveis de entender, mas sentíamos a melancolia em suas palavras. Era visível o desespero de todos naquele momento. Todo mundo incapaz de mover um músculo sequer. Foi uma sensação terrível. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, Isadora desapareceu na escuridão da noite. Ficamos ali, tremendo de medo, mas também com uma sensação de compaixão por essa alma penada que buscava a liberdade que lhe foi negada em vida. Você passar por uma experiência sobrenatural é algo que nem a melhor das mentes consegue imaginar. É uma mistura de medo, impotência, calafrios e falta de ar. Você não tem força para falar e nem fazer nada. Se eu pudesse voltar no tempo, eu nunca teria ouvido aquela história e muito menos ido até o cemitério.
Isso serviu como lição e não falo mais sobre essas coisas. E quando alguém vem me falar, eu faço questão de não querer ouvir ou até mesmo me retiro do local. Depois de um certo tempo, quando a gente conseguiu absorver aquela situação, saímos para fora do cemitério. Cada um fez uma oração e ficou combinado da gente nunca mais tentar fazer algo parecido nas próximas viagens. Todos viram a Isadora. Não foi algo meio longe, foi real e concreto. Ela caminhou do nosso lado e todos sentiram aquele clima pesado, a pior sensação da minha vida. Nunca mais voltamos a São Miguel das Almas. A experiência foi assustadora demais para enfrentar novamente. Mas a história de Isadora, a alma penada, permaneceu com a gente como lembrete de que alguns desejos não podem ser ignorados, mesmo após a morte. E assim, deixamos para trás aquela cidadezinha com seu segredo sombrio, sabendo que a lenda de Isadora continuaria a assombrar as noites de lua cheia, como uma história que nunca seria esquecida.